boa tarde, amigos da TV 247. Estou aqui com meu amigo Leonardo Stoppa. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo. Léo, já enjoou esse negócio de a gente fazer aqui no estúdio, cara. Ô, Léo, eu tava olhando aquele gráficozinho lá do onde está o Queiroz, a abertura lá. Você não achou? Na hora que eu tava quase achando... Então, peraí, vamos voltar lá. Dá pra voltar pro thumb? Então a gente volta no thumb. Aí, Léo, cadê o Queiroz? Aí, de novo, na hora que eu tava quase achando... Entendi. Eu ia achar. Quando a gente põe o thumb, corta o som, não adianta, Léo. Ô, Léo, você não tem nenhuma ideia, nem a mais remota ideia de onde possa estar o Queiroz? Olha, eu não sei onde está o Queiroz, mas ele deve estar bem melhor que nós. Porque agora o Queiroz vira um cabra precioso, né? Até então ele era o coitado do laranja que ficava passando tudo enquanto ele aquele dinheiro, tudo para um lado para o outro, mas ele mesmo não era muito bem cuidado, né? Ô, Léo, como é que você... Não, desculpa, eu te cortei. Aí é que tem uma piada interessante. Conta uma piada pra gente começar bem, vai. Que eu vi, que tá rodando aí, que é o caso do Bolsonaro ser o presidente Uber, que ele foi eleito pelo aplicativo e agora assim? Tá nas mãos do motorista. Ah, mas eleito pelo aplicativo. Pelo aplicativo, né? O presidente Uber. E agora o Queiroz tem o Bolsonaro nas mãos, né? Você não quer contar uma piada de mineiro pra ir aquecendo enquanto o pessoal vai chegando, não? Uma piada de Minas, assim? Eu não sei qual piada. Eu não sei muita piada de Minas. Você não era natural piadista quando você estava aqui? De natural piadista, né? Agora que eu me filiei ao partido deboche, eu caí o potencial de piada. Agora eu tenho que aprender umas piadas. Mas não precisa, Léo. Normalmente, existe uma expectativa muito grande que todo brasileiro tenha um curso de piada. São 4 anos, é uma faculdade é um curso universitário. Não serão 4 anos de muita palhaçada e durante esses 4 anos todo brasileiro vai aprender muita piada. Já pensou um brasileiro indo fora do país e contando essas histórias que acontecem no Brasil? O Paulo Eduardo Moura está dizendo: Queiroz está no pé de goiaba da Damares. E a Damares disse ontem, a gente publicou hoje, dizendo não está nem um pouco incomodada. Ela quer que falem da goiaba. Pode ser, Léo, a gente até comentou isso no Pocket com o Conde. Pode ser que tudo isso tenha sido uma coisa muito estratégica, sabe, Léo? Como você gosta de dizer. Nem é estratégico, não. É pirracinha. Ah, pode falar. Eu acho que a mãe dela falou com ela, não, fala com a criançada que pode falar que perde a graça. Ela tá vivendo isso ainda. E ela... São 2 pontos, né? O primeiro ponto é que iludir as pessoas, enganar as pessoas, fez da Damares uma pessoa muito conhecida no reino dela. E o outro ponto é... Porque ela ficou sempre fechada naquele reino, ela não conheceu o mundo real, ela não conheceu a vida real. Então ela achou que fora daquele contexto, fora daquele mundinho dela, da bolha da Damares, onde ela conta a história do Jesus no pé de goiaba, ela teria a mesma respeitabilidade que ela tem ali naquela loucura, né? E a história da Damares é a mesma história que sofre o filho de professor. Todo mundo que conhece o filho do professor percebeu isso acontecendo. Ah, o cara é filho do professor durante o primário. Ali o professor passa a mão na cabeça, todas as outras professoras tratam muito bem, afinal de contas, é filho da colega de serviço. Na hora que muda para outra escola, o coitadinho só toma pancada, porque ele aprendeu a ser o príncipe de um contexto, ele chega no outro contexto, ele não tem aquela mesma admiração, né? Ele não é mais o filho do professor, é filho do professor da escola anterior. A Damares, quando ela estava no impériozinho dela, no reinozinho dela, que é o contexto religioso, ela podia contar a história de Jesus aparecendo no pé de goiaba, que mesmo que as pessoas não acreditassem, para não sair daquele nicho social, né? Nossa, duvidou da pastora. Então a pessoa, mesmo que achasse a história ridícula, a pessoa acabava engolindo, falando, tudo bem, eu não concordo, mas eu não posso falar nada, porque senão eu vou ser o herege aqui dessa circunstância. Fora daquele contexto, não. Fora daquele contexto, a Damares é a louca. E nesse contexto que ela é a louca, ela volta ainda mais. Ela tem uma regressão ainda maior na idade mental dela e volta para aquele momento em que a mãe ensina e fala, olha, se as crianças começarem a falar que você é feia, não liga não, que passa, que todo mundo esquece. Agora ela tá vivendo esse momento. Ah, não tô nem aí, pode falar que eu não ligo, eu quero é que fala mesmo. Tentando ver se essa psicologia infantil, entre aspas, porque não é uma psicologia infantil estudada pelos psicólogos, é o termo coloquial. A psicologia infantil no termo coloquial, aquela psicologia de infantil, ali tá fazendo isso, olha, mulherzinha, aquela ali é machinho.
historinha que funciona na escola primária não vai funcionar na realidade, né? Então não adianta a Damares chegar e falar, eu nem ligo, pode falar do pé de goiaba, eu não ligo. Não, liga sim. Liga tanto que já estava tentando se desculpar, falando que está sendo ridicularizada, que está sendo desrespeitada, agora está tentando outro tipo de psicologia para ver se dá certo. Mas não adianta. Enquanto ela estiver junto com o Bolsonaro no governo Bolsonaro, a gente está vivendo um governo goiabeira, não tem jeito. Isso não vai ser esquecido assim com uma pirracinha tão fácil. Mas não é só, aqui ó, não é só o Queiroz que está desaparecido, também o César e Batiste, né? O Temer hoje assinou a extradição. Muito engraçado, né? O Fux toma a decisão num dia, não dá nem tempo da defesa recorrer, e o Temer assina a extradição antes mesmo do Bolsonaro tomar posse. Era a promessa de campanha do Bolsonaro. O Temer ontem falou que o governo Bolsonaro é a continuidade do seu governo, e então está decidida a extradição do César e Batiste, mas ele também está em local indeterminado. Ele e o Queiroz estão sumidos. Agora é engraçado que o Temer está preocupado, a polícia, todo o aparato brasileiro está preocupado em achar o César e Batiste, mas não tem ninguém procurando o Queiroz, Léo. Essa questão do Cesare Battisti é uma porta de entrada para o Temer também numa eventual embaixada italiana, né? Ele já está começando a se colocar como submisso às regras da Itália. É estratégico. Né, o Temer está falando, olha Itália, receba-me de braços abertos, sou o bom capacho, eu preciso muito desse cargo, eu não quero enfrentar um juízo em primeira instância. E aí, nessas circunstâncias, o Temer faz as ordens antigas aí do governo italiano. O detalhe é que, seja você contra, seja você a favor da questão do Cesare Battisti, uma coisa você tem que refletir. Por que a opinião do Poder Judiciário mudou tão rápido, né? O que significa que fica bem claro que a opinião do Poder Judiciário ela é moldada por uma conjuntura social e não existe um direito realmente... Um direito de direito, não existe um contexto jurídico dentro do qual as leis sejam respeitadas. Existe um contexto de interesse desses juízes aí. O Fux, na hora que o tema volta em questão, um tema que já estava decidido praticamente, o próprio STF já tinha falado que isso era competência do Poder Executivo. O Poder Executivo já tinha dado uma decisão a favor da permanência do Cesare Battisti, antes do Poder Executivo revogar essa decisão, o Poder Judiciário mandou prender. É muito estranho, mas isso mostra que existe, na verdade, uma grande bagunça. Agora, vai ser mais fácil achar o Cesare Battisti do que achar o Queiroz, porque o Cesare Battisti é alguém que eles estão procurando para entregar para a forca italiana. Já o Queiroz é alguém que eles querem esconder para que o nosso presidente não vá para a forca da imprensa. O Queiroz, ele obviamente vai derrubar ainda mais a família Bolsonaro. E se o Queiroz estiver no Brasil, duvido que tenha alguém oficial procurando ele. Ele vai estar muito bem, tomando uma água de coco, na maior tranquilidade, vivendo a vida que ele nunca viveu. Normalmente, após os escândalos de corrupção, as pessoas entram em desespero, começam a viver mal. O Queiroz é o caso oposto, Léo, porque o Queiroz, como laranja, ele não vivia muito bem. Léo, eu vi aqui, acabei de ver um comentário da Aline Galvão, membro do canal. Muito obrigado, Aline, dizendo: Léo, Damares lança no dia 30/12 um livro sobre o case Jesus da goiaba. Ela quer realmente que falem da goiaba. Eu falei, não, deve ser piada. A Damares não está lançando um livro. E aí eu acabei de mandar uma imagem, a gente vai abrir daqui a pouco. Léo, vou abrir, vou ler. Olha que louco, olha o que está acontecendo. Todos nós fomos enganados pela Damares. Está aqui, ó. Ela está lançando um livro chamado... Cadê? Tem que abrir o link aqui para te mostrar. Tá abrindo, já vai abrir. Mas o livro se chama Jesus no Pé de Goiaba. Tá aqui, ó. Jesus no pé de... Para quem acha que a gente está mentindo, a gente já vai abrir a imagem. A história do milagre que aconteceu em um pé de goiaba, transformando a vida de Damares e levando-a a lugares inimagináveis. E aí na capa do livro é muito louco. Ela põe uma bandeira do Brasil ao fundo, né? Vamos abrir. Olha só. Jesus no Pé de Goiaba. Tá aqui. A história de Jesus no Pé de Goiaba vira livro instantâneo. A bandeira do Brasil está escrito assim, Léo: Brasil sem aborto, Brasil sem drogas, né? E ela fala da suposta revelação que ela tenha tido. Ela já fez um baita negócio em se tornar ministra do Bolsonaro, né? Já fez a propaganda, já lançou uma ideia absurda, todo mundo falou sobre isso, ela lança um livro. Se ela vender, por exemplo, 100 mil exemplares deste livro,
ela vai ganhar 10% do preço de capa, R$ 34,90. Ela pode ganhar R$300 mil com essa história da goiaba. O interessante é, primeiro, ela vai vender. E vai vender bem porque, como eu disse na primeira vez que nós comentamos sobre esse assunto, o contexto evangélico não é o mesmo contexto que a gente conhece. Não adianta tentar ridicularizar a Damares dentro do contexto evangélico, que ela vai usar o argumento de que é o Satanás que está tentando derrubá-la. Dentro do contexto evangélico, comprar o livro da Damares torna-se uma obrigação para que aquele fiel continue sendo aceito naquele contexto. Fora do contexto evangélico, existe uma forma interessantíssima de movimentar dinheiro para Damares e até movimentar atitudes ministeriais. Por exemplo, se uma determinada escola quiser ficar amiga da Damares, compra ali 50 mil livros da Damares, já conseguiu conquistar a opinião de um ministro, né? Importante pensar nisso. A outra determinada instituição compra 100 mil exemplares para doar em locais carentes. Igrejas. Então, aí tem todo um esquema de movimentação de dinheiro que ela usa o efeito Uniban. Eu chamo de efeito Uniban porque todo mundo lembra da história daquela menina que foi ridicularizada na Uniban. E se ela tivesse qualquer tipo de veia artística, hoje ela estaria com sucesso mantido. Mas depois de ridicularizada por causa de uma roupa curta, ela usou isso para tentar ficar famosa. Faltou o cérebro. Mas ficou famosa. Ela ficou famosa. Faltou sustentar a fama, porque ela não tinha conteúdo. Mas ela conseguiu todos os holofotes. Então esse efeito Uniban, que só não foi aproveitado por ela, porque ela não tinha conteúdo para dar continuidade, ele obviamente funciona para todo mundo. Então, o que é ridículo num contexto é admirado no outro. Por mais que possa parecer ridículo você ficar gritando que o comunismo faz e o comunismo acontece, essa historinha conseguiu eleger muitos deputados, elegeu senadores e elegeu um presidente. Então, a gente precisa admitir que muitas vezes, para comunicar com as pessoas daquele contexto onde as coisas que nós consideramos ridículas, aquelas coisas são aceitas, a gente precisa ter estratégias próprias para chegar nesse pessoal. A Damares vai aproveitar todas as oportunidades para ganhar mais dinheiro. As empresas vão aproveitar todos os produtos que a Damares criar para canalizar dinheiro para ela, para controlar o ministério dela, e é assim que funciona. Vários juristas julgam conforme as vendas de livros. Tal instituição quer meus livros. Se essa instituição me compra livros, eu não posso julgar contra essa instituição. Vai virar palestrante, né, Léo? Vai virar palestrante. São interesses pessoais em jogo, lógico. E é sempre lembrando, é esse tipo de gente que elegeu o presidente. Não podem ser menosprezados. Não podemos menosprezar... O voto é igual ao seu, o meu, de todo mundo. O voto de quem acredita no kit gay vale a mesma coisa do voto de um cara que tem pós-doutorado em física nuclear e foi convidado para dar aula em Harvard, no MIT, não interessa. O cara mais inteligente e o mais burro lá nas urnas, eles pesam a mesma coisa. A diferença é que o mais burro, basta o pastor estalar o dedo que ele consegue 20 milhões de votos dos mais burros. É muito triste, Léo. A Cláudia está dizendo, cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou para me fazer sorrir e nem ligou? Música tema do motorista dos Bozos. Gente, ninguém acha esse homem. Recomendo muito o artigo do Alex Ronick falando, né, sobre como o sumiço do Queiroz interessa ao Bolsonaro. E tem gente que fala aqui, ó, Fábio Bortoloso, isso se o Queiroz não estiver embaixo da terra já. Muita gente, Léo, levantando a tese de que esse cara está a perigo. Com a boca cheia de formiga, né? Não, porque realmente a aparição dele não interessa a família real, né? O detalhe é que se ele não aparecer, se ele não se manifestar, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, porque, olha, nós já temos o Adélio que está escondido, ele não pode falar. Agora é mais sobre a tal facada, né? É mais um escondido. Quantas pessoas vão ser escondidas para não falar sobre as supostas montagens e corrupções da família Bolsonaro? Será que todo mundo... Isso é até um aviso interessante. Olha, se você for mexer com... Se você tiver qualquer proposta aí da família Bolsonaro para servir de laranja, ser funcionário fantasma, inclusive agora já tem a história da Natália também. Você sabe da história da Natália, Léo? Sei, a personal. A Natália, que trabalhava de personal trainer, a Globo expondo. Todo mundo aí se protege, gente. Natália, se tiver condições, rapa fora do Brasil enquanto há tempo, porque vão querer te entrevistar. Mas tem mais. Não é só a Natália, não. Vou ler aqui para você. Ó. Acabam de ser descobertos outros casos semelhantes ao do motorista e ex-assessor Fabrício Queiroz, que trabalhava para Flávio Bolsonaro
e é suspeito de administrar uma caixinha de colaborações. Reportagem da revista Isto É revela que, por mais de uma vez, funcionários fizeram doações eleitorais e trabalhos políticos para as campanhas da família em valores que certas vezes ultrapassavam os próprios salários. Imagina você doar todo o salário. Pois é. Como é que os caras viviam? Isso mostra que tem um Era mais grande um, esquema, o Queiroz não é um outro cara, é um grande esquemão. Isso mostra que existe um grande esquema. O detalhe é, esse grande esquema não assusta nem atualmente juízes, nem o ex-juiz Sérgio Moro. Isso é um esquema que não incomoda. O que incomoda são os casos que a mídia fala a respeito dos políticos a favor de redistribuição de renda. Se a gente não consegue explicar para a população que isso está acontecendo, não vai ser quem está no poder controlando os órgãos de investigação que vão preocupar com isso, não. A gente tem aí poucos dias de capacidade investigativa desses órgãos que estão correndo atrás disso, que significa que a partir de 1º de janeiro as direções já vão ser trocadas e a partir da troca das direções é bem difícil que a gente saiba de novos eventos como esse. Mas deu para ficar bem claro que tem muita coisa para ser descoberta. Se esse povo não perceber o que está acontecendo e deixar acontecer, isso mostra muito bem quem que é o povo que gritou que queria uma troca de políticos, que queria uma renovação, que queria coisas novas. Falar nisso, Léo, sobre as coisas que interessam à justiça, o Lula se tornou réu mais uma vez. E aí diz respeito a um caso da Guiné Equatorial, país africano, que uma empresa brasileira chamada ARG fazia uma obra lá, uma obra de infraestrutura no país. O Lula, pelas relações políticas que tinha aparentemente, pediu para que fosse contratada uma empresa brasileira e não de outro país. A empresa brasileira foi contratada e depois, tempos depois, essa empresa contratou uma palestra do Instituto Lula. Que é uma coisa, me parece normal, né? O Lula defendeu uma empresa brasileira, empregos de brasileiros, engenheiros brasileiros que trabalharam fora do país, e essa empresa, num determinado momento, falou, o Lula é um cara que defende os interesses nacionais, vou contratar uma palestra do Lula. Isso virou crime, isso virou tráfico de influência internacional. Como é que você avalia? Eu avalio isso uma grande oportunidade para mostrar para o brasileiro que todas as sentenças e toda a atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato devem ser colocados nesse mesmo patamar de crime. Afinal de contas, todos os envolvidos na Operação Lava Jato como membros do Ministério Público e o juiz Sérgio Moro foram contratados para palestras em empresas declaradamente inimigas do ex-presidente Lula. Então, você não pode fazer uma defesa do seu país como ex-presidente da República para que contrate uma empresa do seu país, porque se te contratar para uma palestra depois, isso é ilegal. Mas, em compensação, um juiz e o Ministério Público podem ser contratados por empresas inimigas daquele cara que está sendo julgado e está sendo acusado pelo Ministério Público, e a população não percebe que existem segundas intenções nisso, porque aí é muito claro, olha, doutor, se não condenar, a gente não te contrata mais, né? Não é uma coisa póstuma, é uma coisa acontecendo. Enquanto o Ministério Público estiver perseguindo os governos de esquerda, o Ministério Público vai ter palestras milionárias, né? Toda hora chamando para fazer uma palestra. Enquanto o juiz estiver condenando os governos de esquerda, aquelas empresas vão contratar para palestras. Se parar de condenar e parar de perseguir, para de contratar. Então a gente tem um caso claro de venda indireta de atuação do Ministério Público, um caso claro de venda indireta de decisão judicial, e mesmo assim não é só as instâncias superiores do Poder Judiciário que elas fazem parte disso. Mas, infelizmente, o povo brasileiro insiste em fazer de conta que não percebe isso. O que me envergonha é ver uma população que, a menos que fosse uma população de animais irracionais, é uma população que, obviamente, consegue entender o que está acontecendo. Se o Moro condena, o Moro é contratado para palestra. Se o Moro não condena, o Moro perde palestra. Qual que é a lógica por detrás disso? Ele está sendo pago para condenar determinados políticos. E mesmo assim essa população aceita essa condenação. Então a gente está vivendo, obviamente, o governo que mais representa essa população. Se a população aceita esse tipo de coisa, é claro que ela é muito bem representada pelo governo Queiroz, quer dizer, o governo Bolsonaro. Obviamente é muito bem representado. O governo Queiroz. Porque o presidente Queiroz, né? Que confunde, né? O governo, a aliança Queiroz,
É, porque se é o Queiroz que paga as É o, contas é o todas, Queiroz né? que faz todo meio de campo. Se ele que faz o meio de campo, paga as contas e tal, então é o governo Queiroz. Governo Queiroz. Você vai começar a se referir sempre ao governo Queiroz? Não, Vai ter, não, porque senão a gente vai ter que mudar toda hora, que vai aparecer muita coisa. Então o presidente Jair Queiroz... Eu acho que é a gente pode falar o eixo honestidade. Não, mas é uma boa ideia. O eixo assim, anticorrupção. É de fácil assimilação, é muito fácil a compreensão. Então o presidente Jair Queiroz fez isso hoje, o presidente Jair Queiroz fez isso... Vai fazer tal coisa. O presidente Jair Queiroz decide mudar a embaixada para Jerusalém. O governo Queiroz decide realmente que o trabalhador tem muitos direitos e os empregados e os empregadores, os empresários sofrem muito no Brasil. Então o governo Queiroz decide realmente transformar a consolidação das leis trabalhistas em consolidação das lambadas no lombo do trabalhador. Tem muita gente aqui falando que o Datena é um canalha do Brasil, aqui muita gente falando do Datena, eu não sei o que o Datena fez hoje. O Datena deve estar comemorando, é claro, Datena que é audiência, deve estar comemorando o Lula ter virado réu. Isso é só de saber o que aconteceu, a gente já sabe. Aí o cara será que o Datena achou o Queiroz? Não, ele procurou o Queiroz? Não, o Queiroz não. É que esse pessoal da imprensa convencional, todos desesperados, competindo entre eles pela audiência dos imbecis, eles ficam lá gritando: ah, que beleza, mais um processo, mais uma condenação, é que o corrupto tem que ir pra cadeia. Aí faz uma auditoria no imposto de renda dele, você vai descobrir que ele é corrupto, aí você vai, puxa um pouquinho mais, vai descobrir um monte de patrimônio não declarado, pagamento por fora, acha um monte de coisa, mas corrupção é só dos outros. Corrupção é só dos outros. Aí pega o cara, pega o trabalho do cara, que bandido bom é bandido morto, você vai ver que tem lá todo um histórico de calúnia, difamação e injúria. Só que são contra pequenos, né? Porque o Estão dizendo, Léo, que o Datena entrevistou o Moro ontem, não sabia. Então por isso que estão aqui criticando o Datena. Deve ter promovido um super Moro. Pois é, sobre essa questão, Lava Jato, ontem teve uma decisão que a gente destacou hoje. A Colômbia, país importante, baniu a Odebrecht. A Odebrecht era uma empresa importante, fazia obras relevantes em toda a América Latina. Ela só poderá voltar a contratar com o poder público daqui a 10 anos, ou seja, em 2028. 10 anos sem nenhum trabalho brasileiro de engenharia ligado ao Odebrecht naquele país. Te pergunto, Léo, quem que você acha que vai fazer as obras na Colômbia? E se as empresas que farão obras na Colômbia são empresas 100% honestas, puras? Nenhuma empresa, o jogo comercial é um jogo dentro do qual nenhuma empresa pratica jogos limpos, infelizmente. Até tem empresa que pratica jogos limpos, elas quebram, porque é uma terra de cobra comendo cobra. Obviamente, quem financiou a Operação Lava Jato acontecer da forma como ela aconteceu, agora está colhendo os louros da Operação Lava Jato. Todas as empresas brasileiras aniquiladas e o resto do mundo disponível para as empresas que financiaram a destruição das empresas brasileiras. E aí entra o eleitor do Bolsonaro, que é um brasileiro, por incrível que pareça, o eleitor do Bolsonaro torce pelo fim das empresas brasileiras, comemora o fim da Odebrecht, né? Que a gente pode considerar dessa forma, mas ele não percebe que ele está comemorando o fim de milhares de empregos no Brasil, o fim de remessa de dívidas exteriores para o Brasil, o fim do Brasil com uma balança comercial mais favorável, porque afinal de contas estava prestando serviço no exterior. Em nada isso interessa o Brasil. Digamos que nós estamos gritando nesse momento para que o juiz apite contra nosso time. É aquela coisa, não é bonito roubar num jogo? Claro que não, mas qual torcedor que ia brigar com o juiz porque não marcou um gol de mão feito pelo próprio time? Isso é incoerente, isso é insensato. Eu torço pro time X, você torce pro time Y. Aí o time X vai lá e dá uma roubadinha lá e faz um gol de mão e ganha do seu time. Eu que ganhei, agora eu vou brigar com o juiz. Não faz sentido isso. Não é questão de apoiar a corrupção, apoiar a lobby, apoiar o crime do colarinho branco. Não é nada disso, não. É ter simplesmente um pouco de coerência. Olha, os dois estão em campo, se os dois tiverem oportunidade de fazer o gol de mão sem o juiz ver, eles vão fazer a oportunidade de fazer gol de mão sem o juiz ver. Se o outro time fizer, eu reclamo. Agora, se foi meu time que fez, eu tenho que compreender que foi um gol de mão, que foi errado, mas eu tenho que pelo menos ficar calado. E o brasileiro sabe fazer isso muito bem, porque a eleição do Bolsonaro foi um jogo com vários gols de mão. A eleição do Bolsonaro foi uma eleição
totalmente vencida através de crimes eleitorais, e eu pergunto por que tanta incoerência? Por que que o mesmo eleitor do Bolsonaro, que comemora o Bolsonaro ter vencido com tantas fraudes eleitorais, no momento em que uma empresa brasileira é condenada no exterior por fraudes contra os concorrentes ou coisas semelhantes, o eleitor do Bolsonaro comemora a derrota da empresa brasileira, né? Nessa hora ele tinha que estar pensando, não, é o meu time que está lá fora. É esse sentimento de jogo de futebol aqui no Brasil, que eles acham que, não, peraí, se a Odebrecht fez negócios com o PT é porque a Odebrecht é da esquerda, eu tenho que lutar contra a Odebrecht de qualquer maneira. Ah, não, mas ela gera empregos, inclusive aquele amigo seu era empregado da Odebrecht, não interessa, ele é comunista. Não, ele votou no Bolsonaro, não, mas ele trabalhava para o comunismo. É muito estranho. Sabe o que vão dizer, Léo, daqui a pouco? Que a Odebrecht era uma empresa pura, mas foi corrompida pelo PT. Isso a Odebrecht... E não, ela era limpinha até conhecer o Lula, cara. Se ela não chamasse... Se o nome da empresa não fosse o nome do dono, obviamente ela seria do Lulinha, né? Mas aí... Não, mas o Lula é Lula Odebrecht da Silva, que ele sempre escondeu esse nome. Até o momento em que o povo descobriu que o dono da Odebrecht chama Odebrecht... Provavelmente o fake news de que a Odebrecht era do Lulinha estava rolando. Não, mas a maior decepção desse pessoal foi descobrir que a JBS deu 117 milhões pro Aécio. Não é tanto, é porque existe uma parte do eleitorado do Bolsonaro que acredita que o PSDB e o PT ficam alternando. Ficou combinado. Não, agora você fica 8 anos na cadeia. Lula, nós vamos te colocar na cadeia um tempinho aí, mas é alternância de poder. Fica de boa. Lá, vamos matar sua esposa, mas fica de boa. Um pão com mortadela legal, né? Vamos destruir sua família, fica de boa. É porque é só pra alternância de poder na cabeça do eleitor do Bolsonaro. Tem essas coisas. O pessoal tá falando muito assim de goiaba, Léo. Só goiaba branca. Minha goiaba jamais será vermelha. Eu queria falar com vocês que a melhor goiabada do mundo é da cidade de Ponte Nova. Então, nesses momentos em que a goiaba está em alta, se você quiser comprar um doce abençoado diretamente pelas mãos de Jesus, procure aí na internet como comprar a goiaba de Ponte Nova. Você vai comer um doce delicioso e ainda vai estar salvo de todas as suas malfeitorias durante a sua vida. Toda vez que você cometer qualquer tipo de pecado, é só comer um pedacinho da goiabada de Ponte Nova, que ela foi abençoada diretamente por Jesus no encontro com a Damares. Momento comercial do Estopa, né? Momento comercial, promovendo a minha cidade, lógico. É o seu merchan, né? Daqui a pouco você traz as goiabas, faz igual aquele pessoal da televisão que mostra, aí entra a menina. Entra a menina e tal, isso. Essa goiaba você pode comprar no 0800, assim, né? Pois é, eu não sei nem como que compra goiabada de Ponte Nova pela internet, não, mas deve ter jeito, procurem aí. A gente vai abrir 2 tweets, só pra gente voltar a uma questão importante, que é muito interessante, que a gente tem que trazer aqui de tempos em tempos. Vamos botar o Twitter 1, depois o Twitter 2. Não, beleza. A gente vai falando, daqui a pouco a gente põe os tweets e depois a gente vai botar uma imagem nova do próprio 247. É goiabada benta, diz aqui o Mário Sérgio. E aqui também tem o goiabada santa, diz Abel Gomes. É goiabada ungida, né? Porque foi diretamente por Jesus, né? Exatamente. E naquele momento decisivo, né? Naquele momento decisivo. Em que Damares não sabia se pulava do galho ou se tomava o veneno. E o problema é que pode ser fake news, assim. A gente pode estar vendendo um produto diferente daquele que o cliente quer. Porque pode ser que não seja Jesus Cristo que foi lá evitar o suicídio de Damares. Pode ser que tenha sido o capeta em pessoa. Pelo que ela tem feito, pode ser que seja o outro lado. Agora, eu gosto muito mais da goiaba branca, cara. Eu gosto de goiaba, mas eu prefiro a branca. Você prefere a vermelha? Você tá mudando de lado, Léo? Não, eu prefiro a branca. Eu sempre gostei mais da goiaba branca. A minha goiabada jamais será branca. A sua jamais será branca. A minha goiabada jamais será branca. O Léo Você já viu goiabada branca? Eu nunca vi, não. Goiaba branca tem, mas goiaba branca. Mas a goiabada branca eu nunca vi, não. Exatamente. Mas goiaba branca também é bom. Então vamos lá, vamos abrir um. Amanda Aldi, repórter do The Intercept Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cadê o Queiroz? É a pergunta que não quer calar, Léo. Cadê o Queiroz? E todo mundo imaginando que o Aécio ia passar por cima da história do Queiroz. Cadê o Queiroz tá muito maior do que o Aécio. O Aécio é muito foda, porque é o seguinte, assim, 24 horas ele some do noticiário. Eu acho que é aquela coisa assim, né, que você pega um gráfico, cai de uma vez só, todo mundo esquece. E o Aécio? Ninguém pergunta cadê o Aécio. Ninguém pergunta mais o cadê o Queiroz. Isso é que deve dar uma deprê no Aécio, né? Eu não sei se isso dá uma deprê ou dá um alívio, que nesse momento a insignificância noticial dele é bem-vinda, né?
Pois é. Vamos abrir o segundo. Mas é importante lembrar que o Aécio prometeu o fim da corrupção tirando o PT do poder. É verdade. Adriano Lula Argolo. Queiroz está desaparecido. Anda mais intocado do que rapariga de pastor. Rapariga de pastor aí, pessoal. Seu paradeiro é incerto e sua figura simplesmente escafedeu-se. E pasmem, como um preso político, só pessoas do regime bolsonarista, principalmente seus filhos, sabem do seu paradeiro. Cadê o Queiroz? Porque o Queiroz falou com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que teve uma conversa que deu uma versão muito plausível para ele. Plausível. Depois desaparece. O problema é que eu não sei qual o tempo que ele consegue ficar em cima de uma goiabeira esperando Jesus. Porque talvez ele esteja pensando nesse momento no que fazer e esteja esperando lá o Jesus aparecer na goiabeira para dar para ele os rumos dos próximos passos. A gente estava meio sem assunto antes de fazer o Léo ao quadrado, né? E aí, realmente, assim, o que aconteceu hoje? Não aconteceu nada, mas a grande pergunta é onde está o Queiroz, né, Léo? Cadê o Queiroz realmente? E cadê a Val do Açaí? Também pergunta aqui o Marcelo. Nossa, vai aparecer muita gente nesse esquema do Bolsonaro. E o interessante do esquema do Bolsonaro é que todas as coisas que estão aparecendo, elas acabam afirmando aquelas conversas anteriores. Se você pega esse esquema da família Bolsonaro, você consegue compatibilizar o incompatível com a renda. Esse valor que está na conta do Queiroz, ele acaba chegando bem perto daquela ideia do patrimônio incompatível com a renda dos bolsonaros. Hoje, se o eleitor do Bolsonaro insistir em bater a cabeça e falar que não é mentira, fala, mas espera aí, já teve o caso do irmão do Bolsonaro, teve o caso da Val do Açaí, agora tem mais esse caso. Será que tudo é fake news? Porque acredito... Tudo é fake news. Tudo é fake news. Tudo que é contra o Bolsonaro é fake news. Não existe nenhuma notícia verdadeira. Agora ele já ganhou, agora vocês precisam parar com essa bobeira de defender, não tem mais eleições. Agora, esse aqui que é importante, que diz o Fábio Bortoloso. O pior de tudo é que tá cheio de colega, servidor público, com doutorado e tudo, que votou e defendeu o voto no Bolsonaro. Agora se faz desentendido. Não, quem que você votou? Rapaz, sabe que eu não lembro? Sabe que eu esqueci? Faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo, um mês a eleição. Ai. Ó, o Milau tá dizendo... O voto do que eu não me lembro é o mais engraçado. O não me lembro é o mais engraçado. Agora a gente vai passar para a fase do é tudo igual. É tudo igual, isso é tudo igual. Depois do não me lembro é tudo igual. E depois é a fase do eu detesto política. A última eu detesto política. Cara, não fala desse assunto comigo, né? Eu detesto política. Bom, o Milau está dizendo que o Queiroz foi encontrado num pé de marmelo. Maria José Mendes está dizendo que goiabada com queijo, Romeu e Julieta, é uma tragédia brasileira. Que tem a tragédia shakespeariana, Romeu e Julieta, né? História famosa das famílias que eram inimigas, de repente se apaixonam e tal. Muito legal essa história de Romeu e Julieta. Mas no Brasil, goiabada com queijo é Bolsonaro com Aécio, cara. E aí, o Aécio não, por que você precisava de 117 milhões da JBS? Não é só para comprar um queijinho. Que mineiro gosta muito de queijo, né, não? Nossa, é muito dinheiro, né? Se a gente pensar que o esquema do Aécio, se for juntar tudo, passa de bilhão e ninguém fala do Aécio. Vocês já pararam para pensar o que são 1000 triplex do Guarujá? É muito dinheiro. É muito triplex, né, cara? É muito triplex. É um Guarujá inteiro. Quanto será que custa um Guarujá? Um Guarujá inteiro. Já pensou que o Aécio pode ter dinheiro para comprar o Guarujá e mesmo assim ninguém tá nem aí? Aí é engraçado. Aí vem uma pessoa aqui, ó. Aqui é o canal 171 que defendem bandidos, cara. Isso é muito louco, né? A gente falando do Aécio, a gente falando do Queiroz. Não, a gente não tá defendendo o Aécio, não. A gente tá querendo entender por que você defende o Aécio. É muito louco, né? Então, aqui é esse canal que tá defendendo. Esse canal quer entender por que você tá defendendo o Queiroz. Pois é. Bom, eu queria abrir uma imagem nossa aí, Léo, se a gente tivesse, que é a nova marca do nosso canal. Tá aqui, ó. TV 247, jornalismo real, pessoas reais. E aí tá o Ferrez, o Mauro Lopes, Gisele, Leonardo Stoppa, eu, Conde, Alex, Paulo, Daphne, Florestan, Helena Chagas, Edu Guimarães, Aquiles, Nani, Breno Altman, Pablo, Zé Reinaldo, Daiane, Deluca, Pepe Escobar, com quem falei hoje, grande alegria falar com o Pepe sempre, Igor, Brian, Andréia. Muita gente, tem outras pessoas também pra gente colocar. Não deu para botar todo mundo, depois a gente bota outras pessoas, a gente vai renovando. O que você achou? Você curtiu? Você acha que tá legal? Achei legal, Léo. E a mensagem? O que essa mensagem transmite para você? Eu vejo um jornalismo de pessoas, um jornalismo de jornalistas, um jornalismo de seres humanos que têm opinião. É isso que é a mensagem mais importante. A gente conversou muito, né? Antes de começar a TV 247, você também já foi um cara de... O seu sonho era trabalhar na TV, né? Você talvez... E não existia nem internet ainda quando você estava começando.
Eu vi uma reportagem bem antiga sua que a Jennifer mandou para mim. Você tava, a única vez que eu acho que eu vi você de terno. O terno na internet transmite o quê, na sua opinião? Se alguém aparece lá com uma gravata e tal, né? Eu criei essa teoria quando eu tava na Inglaterra, percebendo que toda vez que eu chegava num lugar, que na Inglaterra é muito comum o terno, toda vez que eu chegava para conversar com uma pessoa e via uma pessoa de terno, eu tinha uma certa distância daquela pessoa. E eu comecei a buscar o porquê que eu via aquela pessoa com uma certa distância. E comecei a perceber que quando as pessoas conversavam comigo de terno e gravata, eu tinha uma certa resistência a acreditar que aquela pessoa estava falando aquilo com sinceridade. Para mim, aquela pessoa estava falando aquilo ou porque ela foi treinada para falar aquilo, ou porque ela queria me tomar alguma coisa. Eu tentei pesquisar e entender o porquê. Aí eu fui ver que o terno, pelo menos na minha opinião, o terno e a gravata significavam uma mentira. E eu fui mais a fundo para tentar entender por que o terno e a gravata significavam mentira. Por que significava para mim? Eu sou uma pessoa que eu frequentei igrejas evangélicas, só que eu nunca fui alienado de acreditar em tudo que o pastor falava. E eu sempre tive uma capacidade muito grande de perceber, estudei muito linguagem do corpo. O Caetano Veloso entrevistou um pastor evangélico outro dia, para mim, muito boa a entrevista, o pastor Henrique, né? E ele falou que frequenta igrejas evangélicas, mas que ele foi lá não como convertido, foi lá como pessoa, né? Você falou essa coisa de jornalismo de pessoa, ele foi lá como pessoa, para entender exatamente esse fenômeno, para tentar entender. Eu fui com amigos, fui com parentes, e uma coisa, eu estudei bastante a comunicação humana, não apenas a comunicação verbal, eu estudei linguagem do corpo, eu estudei várias coisas. E nesse desenvolvimento desse estudo meu, eu percebi que uma forma de tentar ver que as pessoas estão mentindo é observar os pastores. Porque os pastores têm Eles sempre usam terno, né? Eles sempre usam terno. E eu fui ver que minha mente estava fazendo uma relação entre a mentira transmitida por aqueles pastores através da linguagem do corpo e o terno e a gravata. E eu fui perceber o jornalismo convencional do Brasil, o jornalismo de terno e gravata no Brasil, que são pessoas que às vezes não estão comunicando a mesma coisa com o corpo e com as palavras. Porque elas nem sabem o que elas estão falando. Você sabe que quando a pessoa ia fazer um teste para a Globo, ela tinha que fazer uma aula de teatro, de como gesticular com as mãos, de como falar, e vira um robô. Vira uma coisa muito diferente. E dificilmente uma pessoa... É óbvio que tem que ter, assim, se você puder treinar a voz, a postura, coisa que a gente não tem, é bom, porque a pessoa tem uma pessoa do outro lado ouvindo. Então, técnicas de entonação, de postura, são importantes. Isso é o respeito à técnica, é respeito ao telespectador. Mas ali era um teatro, é uma coisa que não é verdadeira, objetivamente falando. O que acontece é que você tem uma discrepância, porque a pessoa foi treinada para ler um teleprompter. Isso é o jornalismo da televisão brasileira convencional. A pessoa é treinada para ver letras num teleprompter e ler aquelas letras, e ali ela é robotizada para ter determinadas expressões de acordo com o que ela está lendo. Ela não sabe o que ela está lendo e ela nem sabe se aquilo é verdade. Eu percebi que porque eu tinha esse costume de ver essas pessoas como pessoas robotizadas e ver um pastor como sendo uma pessoa que tinha aquele momento de segundas intenções, eu percebi que o terno e a gravata, eles significavam para mim não uma verdade vinda daquele ser humano que está falando, mas uma verdade pré-programada. É mais ou menos assim, quando eu vejo uma pessoa de terno e gravata na televisão, eu não estou vendo a opinião daquela pessoa. Lógico que não são todas, mas é o que ficou gravado na minha mente. Quando eu vejo uma pessoa de terno e gravata na televisão falando como jornalista, eu vejo uma pessoa lendo um teleprompter que nem foi ela que escreveu. Quando eu vejo... a equipe que está por trás, a produção. A equipe que está por trás, exatamente. Quando eu vejo um pastor tentando tomar alguma coisa de uma pessoa, tentando entrar na mente de uma pessoa de terno e gravata, eu vejo que ele está usando aquele terno e gravata... Como um instrumento de poder, né? Como um instrumento de poder. Eu percebi que aquilo transmitia mentira para mim. Então hoje, quando eu vejo terno e gravata, assim, quando eu comecei a fazer meu trabalho, eu via terno e gravata como sendo uma forma de transmitir mentira. E como eu estudei bastante essa coisa da linguagem por detrás do verbal, eu pensei, duas coisas precisam ser regra no trabalho que eu faço. Primeiro, nunca e sob hipótese alguma falar nada que eu não acredito. Então, até hoje, eu nunca usei um teleprompter e nem sei usar o teleprompter.
porque eu só falo aquilo que eu acredito. Se eu não acreditar em uma coisa, eu Muito nem entro no espontâneo, assunto. Muito espontâneo, Não muito entro no verdadeiro. assunto. Se você tentar falar comigo uma coisa e ela entrar num ponto que eu não acredito, eu sei que as pessoas vão perceber que eu tô falando uma coisa que eu não acredito, porque eu fiquei tão denuncia, né? O corpo denuncia. O corpo denuncia. Muito interessante isso. Como eu consigo perceber quando as pessoas falam Quando você mentira? vê o Bonner falando, aqueles trejeitos, aquela risada, que você vê, ó, tipo assim, parece que alguém fala, ria agora. Agora é preciso chorar. É toda uma mecanização. É uma mecanização, É uma mecanização. Mas, no fundo, por detrás dessa mecanização, existem as microexpressões, existe todo um contexto que transmite essas mensagens e as pessoas acabam percebendo que é mentira. Então, 2 regras. Jamais utilizar terno e gravata no trabalho que eu faço em cima desse trabalho espontâneo que eu faço. Não que eu nunca venha a utilizar terno e gravata. Olha, eu posso ler um teleprompter de terno e gravata falando sobre uma coisa técnica. Tudo bem, mas numa opinião política, numa coisa controversa, que eu estou exprimindo a minha opinião, expressando a minha opinião, eu não vou usar um terno e gravata, porque eu não quero ter o símbolo da mentira. Antes eu vou ler aqui o comentário da Rosângela. É melhor Queiroz Jair aparecendo. Sobre essa questão, uma das coisas que mais me alegram na minha vida é que eu não uso uma gravata, acho que há uns 2 anos, Léo. Gravata, assim, é só casamento, faz tempo que eu não vou num casamento, né? Então, realmente, assim, eu não gosto, não curto, faz muito tempo que eu também não vou, assim, a eventos, assim, relevantes, né? Porque eu prefiro ficar aqui na minha. Então, desde que houve o golpe de 2016, não fui mais para Brasília, não fui lá fazer entrevista com o ministro, não sei o quê. E quem vem aqui, se vem uma autoridade, a gente entrevista com roupa normal, que eu acho que é assim que as pessoas são na vida real também. E fora que eu acho muito antinatural, né? Tipo, uma gravata apertando o pescoço, é muito antinatural. Eu não gosto de sapato também, prefiro tênis. Entre o tênis e o chinelo, eu prefiro o chinelo, a sandália. Mas óbvio que a gente não sai de sandália, de chinelo toda hora e tal. Mas algumas pessoas acham que o fato de você não estar usando um terno, você não tá dando a solenidade para a sua função, missão de informar, né? E a gente foi criando aqui um conceito que é um pouco diferente, né? É muito realista. E é isso que a gente está tentando transmitir. Exatamente isso. Não tem porquê. Porque todo mundo sabe, ó, eu sou jornalista, você é jornalista, outras pessoas que sabem que são jornalistas. Para quê? Manter uma aparência artificial. Exatamente. Eu jamais tentaria contradizer um evento social que exige gravata indo sem gravata. Isso aí seria estúpido. Eu sou padrinho de casamento do meu irmão, eu vou ser... Isso é estúpido. Isso aí já é estupidez. Mas quando eu ligava uma live no início dos meus trabalhos, quando eu fazia um vídeo, eu não estava impondo uma condição de jornalista padrão X ou Y. Eu estava convidando as pessoas para o meu íntimo, para dentro da minha casa. Eu não sou essa pessoa que anda de terno e gravata dentro de casa. Então esse é o novo conceito de comunicação. Quando a gente faz uma transmissão aqui, a gente está chamando as pessoas para participarem da nossa opinião como nós somos. Obviamente, se eu vivesse um contexto em que a minha vida já me pede terno e gravata, eu sou juiz de direito. A minha vida me pede terno e gravata, igual tem um juiz de direito que já fez uns programas aqui com o colega do Alex, que eu até esqueci o nome dele. Mas enfim, colega do André. É Alex que chama? Muito legal, né? É o Alex. O amigo do Alex veio aqui fazer um juiz de direito que é humanista e tal. Ele é um juiz de direito, a realidade dele é a realidade do terno e gravata, porque existe toda uma ética profissional por detrás daquilo. Aí eu começo a exercer como advogado, existe uma ética por detrás daquilo. É um protocolo, né? É um protocolo. Agora, enquanto nós estamos falando como seres humanos, como pessoas, se a gente começa a colocar muita capa, muito isso, muito aquilo, a gente começa a querer criar uma espécie de máscara em cima daquilo que a gente realmente não é. Eu não sou máscara tem tudo a ver, porque na verdade, assim, a TV é máscara, é maquiagem, é efeito especial, é tudo muito... muito fake, né? E aí o cara vem querer dizer que aquilo lá é verdade, é complicado. Eu sou tão verdade que hoje eu nem pintei cabelo, porque eu esqueci a piscina de cabelo. Olha. Deixa eu agradecer aqui a Cida, que se tornou membro, ao André, que também se tornou membro do canal. Obrigado a Cida e o André, muito importante a chegada dos membros. A gente estava fazendo hoje um vídeo também, enfatizando a importância das assinaturas dos membros, enfim, do apoio a todas as causas, como também é o Jornalistas pela Democracia.
Queridos Léos, o que vocês acham da justiça liberar o Palocci de pagar a multa de 20 milhões? Nem estava sabendo, estou sendo informado agora, mas se o Palocci está sendo dispensado de pagar a multa de 20 milhões, é porque eles estão satisfeitos com o serviço que o Palocci prestou, né? Exatamente. O Palocci foi contratado pela justiça, presta um serviço para a injustiça e ainda vão cobrar a multa dele. Não faz muito sentido, né? Senão ele conta que é mentira. Aqui, ó, a Rosângela está dizendo, Alex usa gravata e acha um charme. Alex pode, mas aí é verdadeiro. Mas é verdadeiro, é verdadeiro, ele. né? É ele. Quando ele tá de chapelão, então, ele é mais fica ele fantástico. ainda. Fica fantástico. Quando ele tirou o chapelão uma vez, eu falei, não, Alex, não tira. Ah, mas tem a sombra, não, mas você fica bem assim. É o estilo dele, cada um tem um estilo. Se tem um apresentador que usa boné no contexto de vida dele, por que ele vai chegar aqui e vai tirar o boné, sendo que o boné faz ele no contexto dele? Claro. Vamos fazer isso, ó. Importante aqui, ó. Aline Lopes pedindo vídeo pro Lula, vai ser feito? Vamos fazer, vamos formalizar aqui. Então, todas as pessoas, e vamos botar isso na comunidade também, quem quiser mandar um pequeno depoimento, celular, uma mensagem pro Lula, a gente faz uma edição, transforma num documentário, manda assim o vídeo, o nome da pessoa que está mandando, e por que considera que o Lula foi uma pessoa importante, transformadora na sua vida ou na sua realidade, né? Como o Lula assiste programas da TV 247, eu sei que ele assiste o Brasil Primeiro, assiste o Bom Dia 247, ele recebe vídeos em PDF. Então, se a gente puder organizar um vídeo de telespectadores da TV 247, realmente seria uma grande iniciativa. E eu tenho certeza que é muito melhor do que um cartão de Natal, uma coisa que vai felicitá-lo muito. Então, contato @brasil247.com.br. E eu peço para a Gisele também pedir os vídeos na comunidade, talvez até terça, quarta-feira que vem, né, para a gente ter tempo de montar todos os depoimentos, né, como uma mensagem da TV para o Lula, né, que eu acho que é muito importante. Ó, a Sara já está dizendo, Lula, eu te amo, né? É muita gente, Léo, muita gente que tem gratidão pelo Lula neste país, viu? Aquele comentário que eu faço, qualquer um pode criticar o Lula, agora ninguém pode falar que não melhorou de vida durante o governo do Lula. Eu chamo o brasileiro de hipócrita nesse momento. Tem pessoas que o odeiam por isso, sabia? Porque os outros melhoraram de vida? Não, porque elas próprias melhoraram no governo Lula. Porque elas odiavam tanto o Lula e o Lula fez bem a elas. Assim, porra, por que esse cara me fez tanto bem, né? Por que esse cara me fez prosperar tanto e as pessoas não conseguem aceitar que o bem veio de uma pessoa que elas repudiavam, rechaçavam? Mas hoje eu vejo muita traição também, porque se o Lula terminou o mandato com 97% de aprovação e hoje ele não tem 97% da população tentando tirá-lo da cadeia, existe uma covardia muito grande, porque a população deixou de acreditar naquela aprovação que deu para o Lula no fim do mandato, ou seja, a mesma população que concordou que ele fez bem, agora concorda em deixá-lo na cadeia, porque a Globo mandou. Não é uma coisa vinda do povo, é uma coisa vinda de uma manipulação. É isso que me mata de raiva. É uma população que prefere acreditar nas palavras de uma emissora de televisão ou então num discurso de alguns pastores do que acreditar no que aconteceu de verdade na vida delas. É essa hipocrisia que eu costumo condenar nessa situação do Lula. Você prefere acreditar naquilo que te disseram do que aquilo que você viveu. Isso é muito idiota. É muito idiota mesmo. É muito triste, Léo. Agora, o Lula... 87% tá lembrando aqui o Nicolai, que era a aprovação dele. O Lula ontem recebeu a visita de um padre, tinha recebido do Raduan Nassar também, e as pessoas trazem o seguinte relato. Como é que tá o Lula? Não, muito animado. Tá puto, mas animado. É assim, ele tá indignado, evidentemente, com a situação que ele vive, né? O Queiroz não aparece, o Aécio desaparece do noticiário, né? Tantas coisas aí eclodindo e o Lula tá lá há quase um ano. E a culpa é do povo. Eu, assim, até o último dia que eu fizer vídeos, eu vou falar, a culpa é do povo. Porque você não pode esperar que venha de um inimigo político qualquer ação no sentido de libertar o Lula. A ação de libertar o Lula não vai vir de um poder judiciário, porque o Lula não gostava muito de aumentar o salário do poder judiciário, ele gostava de aumentar salário mínimo. A ação para libertar o Lula não vai vir de políticos, a ação para libertar o Lula, mesmo que os políticos queiram, eles não vão ter força para isso, e a ação para libertar o Lula não vai vir dessa nova presidência da República. A ação para libertar o Lula só pode vir daqueles que o Lula representou, que é o povo brasileiro. Se o povo não fizer nada, a culpa é do povo. Não adianta pensar que, não é um poder judiciário corrupto, é um juiz que depois virou ministro. Não interessa, a culpa continua sendo do povo. O povo poderia ter evitado isso. Fala um pouquinho, Léo, que eu vou mandar uma imagem para a gente abrir aqui, que é muito interessante, que é uma turma de formatura
na Bahia como você nunca viu. Você vai falar, que país é esse? É no Brasil. E aí talvez isso explique também um pouco da revolta de setores da elite que jamais aceitaram o fim da escravidão. Essa foto eu recebi hoje. Aconteceu em São Francisco. Olha que interessante. Isso é uma formatura. Patrícia Valim postou há 4 horas a foto do lulismo no Nordeste, a foto de uma era de justiça e imenso progresso social, a foto pela qual fomos golpeados, a foto pela qual resistiremos sem trégua. Primeira turma de formandos da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Campos dos Malés, São Francisco do Conde, Bahia, Brasil. Ah, não, isso é 2015, essa foto não é de hoje. Mas, enfim, de qualquer maneira... Deve ter matado muita gente de raiva, né? Porque... ajuda a explicar um pouco dessa... Parece que é uma formatura do curso de Direito, um curso que a gente precisa admitir que é extremamente elitista. Imaginar a possibilidade de pobres negros formados em Direito deve ser muito agressivo para as elites, né? Pensar, não, como assim aquela pessoa ali vai ter o mesmo curso que meu filho? Deve ser bem difícil para as elites isso. E é exatamente... Muita gente que ainda se recusa a aceitar o fim da escravidão, né? Ainda se recusa a aceitar o fim da escravidão e o fim dos privilégios, né? Aquela ideia de que, olha, a minha família governou durante 4 séculos e precisa governar mais um. É esse tipo de postura que faz essas elites destruírem a economia nacional, destruírem a possibilidade da ascensão social. E o mais desesperador, essa ideologia de volta à escravidão, ela não está só nas elites, ela foi abraçada pelas camadas populares. Toda vez que você vê uma pessoa do eixo bolsonariano falando vai trabalhar, o que ela está querendo dizer é que a única coisa que pode ser considerada trabalho é aquele trabalho braçal, porque o trabalho intelectual é a exclusividade das elites. Então até o discurso de volta à escravidão já está, digamos que intrínseco na sociedade brasileira. É aquilo que, inclusive foi a crítica do Marx, né, da macroestrutura social. A macroestrutura social nossa hoje já está moldada para a ideia de que só é trabalho se for alguma coisa pesada. E esse tipo de sociedade que pensa dessa forma começa a ignorar a cultura, começa a ignorar desenvolvimento social, começa a ignorar tudo. Então, no momento que uma pessoa fala, olha... eu tenho 17 anos, não está na hora de eu trabalhar, eu estou bem na escola, eu quero fazer um curso superior. Ah, é vagabundo. Não quer trabalhar, é vagabundo. Não, mas você não falaria isso absolutamente de forma alguma com um playboy, um Mauricinho. Ele pode nem ter se empenhado tanto nas escolas, mas como ele tem o dinheiro da família para pagar os estudos, ele não vai ser chamado de vagabundo. Agora, se uma pessoa... de origem humilde, na realidade bolsonariana, na realidade da cultura bolsonariana, falar que, olha, eu vou resistir um pouco ao mercado de trabalho que eu quero estudar mais 4, mais 5 anos. Ela tem 17 anos, foi o melhor aluno da escola, mas ela é vagabundo, porque hoje essa ideia de que você só é digno se você estiver realizando um trabalho braçal já acabou tomando a consciência dessa sociedade, da macroestrutura brasileira. É isso aí. Bom, foto belíssima, né? De um tempo muito importante para o país, que tomara que não chegue ao fim, Léo, mas acho que esse tempo chegou ao fim, Léo. Pois é, isso explica força. A primeira coisa que o Temer fez foi tirar investimento em educação. O Bolsonaro já declarou que escola não tem que ser, né, não tem que ser pública. Eu vou passar só mais um tweet aqui antes da gente acabar, porque é muito importante. E aí, antes da gente preparar para o Boa Noite, porque aqui a gente tem um jornalista que foi totalmente alinhado com o golpe de 2016, ajudou a colocar o Temer no poder, mas agora virou um crítico do bolsonarismo. É muito, Léo. Não, mas tem muito. Eu digo que tem muito. Todos vão aparecer agora, todos vão começar a bater. Ele está dizendo uma verdade, é fato, né? Mas as pessoas vão ficar um pouco incomodadas. Por que não falou isso antes, né? Por que deixaram... né? Por que ficaram naquela obsessão de ficar batendo no Haddad, enfim. Até a Miriam Leitão está agora falando do Bolsonaro. Não, pois é, mas então, a vingança foi maligna, né? Porque eles fizeram, assim, como diria o vampiro brasileiro, o Temer, minha vingança será maligna. Ficaram tanto tempo aí batendo no PT, no Lula, na Dilma, no Haddad, colheram um Bolsonaro que quer destruí-los, né? Quer destruir a imprensa brasileira. Pelo menos a imprensa conservadora, convencional. Assim que tiver, a gente abre, a gente comenta, você vai ver que surpreendente essa mensagem também inquestionável. Aqui, ó, Ricardo Noblat.
Por que Queiroz não aparece e diz logo que ficou com parte da grana dos demais funcionários do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro? Não foi isso que aconteceu? Ele está um pouco errado, porque ele não ficou com a grana, né? Ele devolvia, ele dava para a família, coitado, né? Ele do pegava e dava Queiroz. para a família, né? Coitado do Queiroz. O Queiroz era só o CPF na conta. Ele era o CPF, exatamente. Tadinho, quem dera o Queiroz tivesse com toda aquela grana. O Queiroz estava muito bem. Ah, se o Queiroz tivesse com aquele dinheiro, é eu que ia mandar minha conta para receber o checão de 24 mil, mas não. O Queiroz era só o CPF, assim como vários gabinetes de parlamentares ao redor do Brasil, e vereador é parlamentar também, tá? Isso é uma prática suja que acontece em muitos lugares. Vários gabinetes estão cheios de vals do açaí, emprestando só o CPF para tirar o dinheiro público para o cara ter acesso à verba parlamentar. É simples, basta prestar atenção que isso é uma prática de muito tempo. Só não faz muito sentido uma prática dessa vinda da família contra a corrupção. E não faz muito sentido um poder judiciário que de uma hora para outra passou a abominar a corrupção, ignorar isso. Até o Dedê falou, Léo, que o MP tem que correr atrás disso. Acabei de ver uma mensagem aqui sobre isso aqui, ó. O Dedê também tá... Ó, o Bob Fernandes dizendo aqui, Dallagnol disse que o pepino do motorista que movimenta 1,2 milhão e pede emprestado 24 mil é papel do MP do Rio. Sabe-se disso. Dallagnol sabe que o que se queria saber era a opinião dele, sempre tão opinativo sobre moralidade. Ao nada dizer, disse tudo. Ou seja, não é prioridade, né? Não é prioridade, assim como ele falou uma coisa que é coerente, né? Tem que ser investigado pelo MP do Rio. O detalhe é o seguinte... Se o MP do Rio começa a investigar os casos da família Bolsonaro, esses caras aí do MP do Rio vão perder palestra, eles não vão ter progressão na carreira por perseguirem aqueles que estão no poder. Esse aqui é o detalhe. Será que é conveniente para o MP do Rio? É obrigação. Né? Porque o crime tem que ser perseguido, obviamente, pelo Ministério Público. Não é facultativo o Ministério Público escolher se vai ou não vai correr atrás do crime. Mas nessas horas que a gente pergunta, e o Aécio? O Aécio é a prova de que a Justiça e o Ministério Público fazem as coisas de acordo com a conveniência deles. Nenhum interesse, Léo. Para a gente fechar, hoje é aniversário da Dilma, completa 71 anos. O que você diria para a presidente legítima do Brasil, Dilma Rousseff, nesta data? Meus parabéns, Dilma. Meus parabéns, porque no final das contas você foi não apenas uma das melhores presidentes da história do Brasil, mas também uma daquelas pessoas com a maior capacidade profética. Ela disse, não sobrará pedra sobre pedra. Esse momento de dar para ela os parabéns não só pelo aniversário, mas também por ter percebido isso tudo e principalmente por nos ajudar agora, inclusive convidada para participar do Partido do Deboche, porque afinal de contas, a Dilma nos ajudou muito a mostrar que ela pôde resistir à pressão do Eduardo Cunha, e agora nessa situação o Bolsonaro não vai resistir à pressão das elites e vai se ceder às elites. Ela mostrou como que ela consegue ser muito mais forte do que aquele cara que fala que um soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde. A Dilma continua sendo um símbolo daquela regra de que ser honesto no Brasil não dá certo. Ela caiu por honestidade. Caiu por excesso de honestidade, exatamente. O Edilberto está dizendo, Lula, sou cristão, creio em Deus e também na sua inocência. A sua grandeza é maior do que o cárcere, paz e luz. Então a gente encerra hoje com essa mensagem para o Lula, que é uma bela mensagem. Agradecemos aí o carinho de todos vocês nessa sexta-feira, que foi muito intensa, muita programação aqui. Pedimos as inscrições no canal, né, quem puder se inscrever, as assinaturas solidárias através de Brasil247.com/apoio. Membros no canal, é muito importante que possam ser membros também, Léo, e o apoio ao projeto Jornalistas pela Democracia, né, que tem permitido que a gente tenha grandes nomes aqui colaborando conosco, como a Helena Chagas, o Ricardo Couto, Leandro Fortes, Florestan Fernandes, Brian Mir, muita gente de peso aqui participando do 247. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Léo. Mensagem final para você. Tem 10h30 hoje? Você fez 10h30 ontem? Fiz ontem. Fica um pouquinho reduzido o recurso que eu estou fazendo do quarto do hotel, né? Mas vai ter o Léo Stoppa às 10h30 hoje. Mas antes de despedir desse programa, eu gostaria de lembrar vocês de uma coisa que eu falei do início do programa. Não se esqueçam de procurar na internet sobre a goiabada cascão da região de Ponte Nova.
É a goiabada onde as goiabeiras receberam o maior nível de bênção espiritual diretamente das mãos de Jesus. Foi lá em Ponte Nova que a Damares recebeu o milagre da goiabeira. Então, procurem pela goiabada, tá vendo? É bom aproveitar o efeito Nibam para puxar a sardinha para o nosso lado. Né? Já que ela está aproveitando para escrever livro, já que ela pegou esse lado, então vocês estão entendendo. A goiabeira onde a Damares recebeu Jesus foi tão abençoada na região de Ponte Nova que produz a goiabada cascão melhor do mundo. Então procurem na internet e comprem. Muito obrigado pessoal. A todos vocês. E até mais tarde. Valeu, gente. Um grande abraço. Oi, meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, apoio o 247 porque o 247 se preocupa com os problemas do Brasil.